Fala, meus lindos, que alegria eu tô no meu coração. Essa é a última mensagem da série Simplicidade. E provavelmente já tem uma série nova nascendo. E daqui a pouco você vai ser abençoado por algo novo de Deus sobre a sua vida. Mas eu não posso terminar essa série sem essa última mensagem. Fica comigo até o final. Eu vou te pedir só um favor muito importante. Se você não fez, faz. Curte o vídeo. Faz agora. Ajuda muito. A mensagem vai ainda mais longe. Se você não curtiu, curte. Comenta o vídeo, manda para todo mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho. Toda segunda-feira é um compromisso com meu com você. Compromisso. Compromisso meu com você. Sempre vai ter uma mensagem de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo? Bora! Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 12, diz o seguinte: olha, na verdade, eu vos digo, aquele que crer em mim, também fará obras maiores do que eu faço. Porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, me obedecerão. Se me ama, me obedece. Eu penso nisso mesmo com meu filho, por exemplo, João. Eu sempre digo: você ama o papai? Ele diz: sim, papai, eu te amo. Coisa linda, consigo ouvir a vozinha dele falando: te amo, papai. E eu falo para ele: então, filho, obedece o papai. Quando o papai diz que não pode, não pode. Quando o papai diz que sim, você pode, você pode. Todas as vezes, filho, que você me obedece, você está dizendo que me ama. E que porque me ama, você me obedece. Todas as vezes que você me desobedece, filho, deixe entender que você não ama o papai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Não é assim que a gente faz? Filho, obedece o papai. Parece que você não me ama, filho. Obedece. E eu vou te dizer, é a mesma coisa com Deus. Nós somos uma geração que diz que ama o Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, você é lindo, você é maravilhoso. Mas às vezes as nossas práticas estão extremamente distantes da nossa fala. E eu vou te dizer como tudo isso nasceu, para você entender por que chegamos aqui nessa palavra. Alguns dias atrás eu estava na academia. Lembra da pandemia que eu falei para vocês, que eu comi todo o estoque de doces da minha cidade? Lembra? Então, pois é, a conta veio, e para eu pagar a conta agora eu tenho que fazer academia para dar uma recuperada no prejuízo. E eu contratei um rapaz que na verdade hoje ele é meu irmão, e ele não é mais alguém que eu contrato, ele é alguém que me abençoa. Virou um irmão meu, o Vitor, e ele vai ver esse vídeo. Mas um dia eu estava sofrendo, porque eu odeio academia. Eu estava lá, eu já conto quase no 12. 12 acaba. Ele fala: não, é até a falha. Eu falei: vai falhar você. Eu já estou falhando aqui. E sabe, a gente conversa muito. Ele perguntou para mim esses dias: você quer ter mais um filho? E eu falei para ele: eu quero ter mais um filho. E eu queria muito que Deus me desse uma menina agora, porque eu tenho 2 meninos, são lindos, maravilhosos, mas eu queria muito ter a experiência de ter uma menininha. Eu acho que deve ser extraordinário. E eu nunca pedi para Jesus isso, mas dessa vez eu vou pedir, eu vou orar sobre. Se o Senhor Jesus quiser me dar, eu vou ficar muito feliz. Mas se Ele quiser mandar outro príncipe, top também, bola para frente, e talvez a gente tenta de novo. Se não der, aí a gente para, que daí Deus já quis, né? Deus não. E aí ele ficou me olhando, me ouvindo, e a gente sempre conversa muito das coisas do Senhor. Eu sempre falo para ele coisas do que Deus tem feito, falo sobre Jesus com ele, por mais que ele também é cristão. Mas na minha função como pregador é inerente falar de Jesus o tempo inteiro. Às vezes eu não consigo deixar de falar.
E o tempo inteiro eu estou pegando no pé dele com alguma coisa, coisas normais, corriqueiras da vida, mas brincando a gente fala muita coisa importante. Mas naquele dia me chamou a atenção a forma com que ele reagiu à minha notícia. Ele olhou para mim e disse: Dave, que engraçado, né, cara? Você já parou para perceber que tudo que você pede para Deus, Deus te dá? Eu fiquei assim, ele me impactou. E eu parei e pensei: meu Deus, Deus tem me abençoado tanto, até o que eu não peço, Deus às vezes me surpreende, sabe? Eu ganhei um presente agora, eu vou compartilhar com vocês. Eu vou fazer uma viagem para um lugar que eu nunca imaginei na minha vida, e Deus me deu de presente. Eu nunca pedi isso, sabe? Eu não pedi, eu não teria nem capacidade, coragem de pedir para o Senhor, sabe? De tanta coisa que Deus já nos abençoou. E de repente alguém nos liga e diz: Dave, eu quero te dar uma viagem para você passar a virada do ano com a gente. Você é como se fosse minha família. E de repente a gente vai para um lugar que só Deus. Eu falei: Jesus, eu não vou nem postar porque o povo vai ficar com raiva. É verdade, é muito chique Dubai. E eu ganhei, sabe? E sabe, eu me lembro quando eu paguei a minha lua de mel em 10 vezes, sofridinho, para ir para Buenos Aires, que é maravilhoso, que era o nosso sonho, e eu nunca imaginei que nem lá eu ia. Como Deus é bom, sabe? Deus, quanto amor e fidelidade. Só que aquilo me impactou, porque deu a impressão que naquele momento, quando ele me disse aquilo, como se eu fosse o filho preferido de Deus, e ele não. Eu fiquei muito assim, sabe, sem reação naquele momento. Mas eu olhei para ele, pro Vitor. Eu sei que ele vai ouvir isso, porque eu falei para ele: hoje Deus me deu uma mensagem através do que você me falou. Eu falei para ele: Vitor, é verdade, tudo o que eu tenho pedido para o Senhor, e muito além do que eu posso pedir, Deus realmente deu. Deus deu, Deus é fiel. Mas eu vou te contar uma coisa: eu tenho 30 anos de idade, e desde o dia que eu reconheci Jesus como meu Salvador, aos 19 anos de idade, tudo que Ele tem me pedido desde aquele dia, eu tenho dado de maneira completa. Tudo que Deus tem me mandado fazer, eu tenho feito. Tudo que o Senhor pediu para eu abrir mão, eu abri. E eu fiz, faço, farei por uma coisa: eu amo o Senhor. Aqueles que me amam me obedecem. E não adianta, meu lindo, Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem prazer nos que são obedientes. E se eu puder te deixar uma mensagem simples, é: obedecer vale a pena. Vale a pena. E às vezes nem sempre fará sentido obedecer, mas obedecer vale a pena. Nem sempre fará sentido abrir mão de algumas coisas, mas vale a pena. Vale muito a pena. Sabe, Deus me pediu muitas coisas ao longo do meu caminho que me custaram muito, que mexeram muito no meu orgulho, que mexeram muito no meu ego, que eu tive que abrir mão, e não fazia sentido para ninguém eu abrir mão, mas eu tinha uma palavra de Deus. E sabe, interessante, porque os dias passam e de repente aquilo que não fazia sentido passa a fazer sentido. Aquilo que não tinha forma, de repente toma forma. Mas obedecer não depende de lógica, obedecer é obedecer. Como é que meu filho entende quando eu digo para ele que a hora de sair da piscina é a melhor hora, se para ele está divertidíssimo dentro da piscina? Mas o que ele não sabe é sobre hipotermia, resfriado. Mas eu, que sou o pai dele, sei o
que é melhor para ele. A nossa dificuldade é confiar que o Pai sabe o que é melhor para nós. E é por isso que às vezes a gente não obedece, porque a gente pensa que nós sabemos o que é melhor para nós. Deixa eu te dizer, meu lindo, Deus é o nosso Pai, e o nosso Pai sempre saberá o que é melhor para mim e para você. Portanto, se nós amamos o Senhor, não faz sentido desobedecer. Obedecer sempre será o melhor caminho. As minhas histórias de desobediência foram antes dos meus 19 anos. Sabe, eu sofri muito por desobedecer a Deus. Eu colhi muitos frutos amargos por desobedecer a Deus. Mas eu vou te contar um que eu preguei essa semana e me lembrei dele. E eu termino a nossa última mensagem dessa série com essa história. Eu decidi, a partir de uma palavra que me exigiu muito, que eu seria sim um pregador do Evangelho. Que eu não seria um advogado, que é o que eu estudei para fazer, para ser. E que eu obedeceria a Deus, o meu chamado. E sabe, eu descobri uma palavra chamada networking. Palavra da moda. Network. E eu pensei que eu tinha que fazer os melhores networks para chegar aonde Deus queria que eu chegasse. Sabe, eu pensei que eu teria que construir pontes. E veja, não estou dizendo que não é importante, porque bons relacionamentos sempre serão importantes. O problema é o porquê e para. E eu me lembro que eu tinha um sonho de pregar numa igreja chamada Lagoinha de Belo Horizonte. Se você não conhece, é uma das igrejas mais relevantes do Brasil. E eu amo aquela igreja, amo o pastor Márcio, que é um homem de Deus, que é o pastor dela. E todos os homens de Deus que eu vi pregar na minha geração pregavam lá. Então o meu sonho era pregar naquele altar, porque eu chegaria lá e ia dizer: uau, eu venci. Realmente eu sou um pregador, eu estou aqui. Engraçado isso, né? Mas é normal do ser humano. E eu encontrei um amigo que conhecia um amigo que conhecia outro amigo que poderia me conectar para um dia pregar na Lagoinha de Belo Horizonte. E eu fiz todo o caminho, fiz toda a cama, a gente diz isso, né? A cama. E eu falei para o meu amigo, para o Guilherme, eu vou dar todos os nomes. Falei: Guilherme, liga e tenta marcar para mim, é o meu sonho pregar lá. E o Guilherme ficou uns 15 dias sem me retornar a ligação. E um dia ele me ligou e eu atendi ele. Falei: ô meu lindo, tudo bem? Tudo bem. Ele falou: consegui uma agenda para você. Eu já vai de Belo Horizonte. E ele disse para mim: mas não é lá ainda, é na igreja de acesso. É tão grande quanto, mas se você Deus te usar lá, você vai acabar pregando na Lagoinha. E eu falei: eu quero. Dia 18 de outubro é a data. Eu falei: tá fechado. Yes. Top. Desliguei o telefone e falei pra minha esposa: amor, nós morávamos numa kitnet de 2 cômodos. Falei pra ela: amor, no cômodo de cá. Falei: amor, eu vou pregar em Belo Horizonte, eu vou pregar na Lagoinha. Top, aleluia. Aí eu fui pro outro cômodo de cá. Aí quando eu entrei aqui, o Espírito Santo falou comigo: não vai. Falei: ô carne, aparta de mim. Porque a gente só quer ouvir Deus quando a voz de Deus concorda com aquilo que a gente quer. E o Senhor falou claramente ao meu coração: não vai, não é a hora. Eu falei: como assim? Prego muito. Falei: não vai. E o Senhor, Ele sabe pegar o meu coração. Ele falou assim: você quer tomar conta do seu ministério? Eu te devolvo. Aí, irmão, me pegou. Só que eu tenho a minha esposa. Eu falei: ela vai me ajudar a que é coisa na minha cabeça. Aí eu fui pro cômodo de cá. Falei para ela: amor, que coisa, né? A gente é Belo Horizonte, né, tal. Mas eu fui pro quarto, uma coisa assim. Eu não queria falar que era Deus, né? Porque senão ia... uma voz assim falou comigo, né? A Paula: Deus falou contigo? Eu falei: e falou assim para não ir, né?
Aí minha esposa falou assim: então você não vai. Falei: 2-0 já então, né? Falei: não é? Você acha que não é coisa da cabeça? Não, se Deus falou, meu lindo, não vai. Irmão, meu sonho da minha vida, peguei o telefone e liguei: ô Guilherme, eu queria falar uma coisa com você. Nem sempre fará sentido, entenda isso, nem sempre fará sentido. Eu não vou, tá? O Guilherme falou: rapaz, tu é maluco? Eu gastei todos os meus contatos para fazer dar certo, e você não vai? Eu falei: não vou, porque Deus falou comigo, não é para eu ir. E se eu for vai dar ruim, eu vou fazer vergonha, não vou. E o Guilherme falou: então tá bom, o problema é seu. E era mesmo, porque eu não fui. Chegou o dia 18 de outubro, eu fiquei olhando o vídeo da Lagoinha. Eu falei: eu queria tanto estar lá, Senhor, porque o Senhor faz isso comigo. Mas eu vivi naquele dia o que o meu filho vive quando eu peço para ele sair da piscina. Ele não entende, assim como eu também não entendi. Mas assim como eu sei o que é melhor para o meu filho, Deus também sabe o que é melhor para mim e para você. Aí você vai dizer assim: e aí, David, o que aconteceu depois? Nada, não aconteceu nada, só não fui. Mas um raio caiu, não, nada. Assim como meu filho sai da piscina, eu só enxugo ele, não acontece mais nada, não ganha doce, não ganha nada. Só que obedecer é extraordinário. Eu poderia falar para você que eu fui na Lagoinha já, mas é chovendo molhado, você pode dar um YouTube que você vai encontrar. Mas pode dizer uma coisa: eu só fui o dia que Deus disse que eu podia ir. E como é bom viver as coisas de Deus na hora certa, no tempo certo, no momento exato. Como é bom. E vão se passar anos, e muitos irão ainda se passar. E sabe, um dia eu vou, velhinho, acessar o YouTube e vou encontrar essa mensagem. E sabe do que eu vou me lembrar? Que tudo isso nasceu quando Deus fechou todas as portas do meu ministério. Deus me mandou para ir para um lugar que eu iria ficar isolado, e eu obedeci. E quando eu fui, Deus pensou, todo mundo pensou que eu não iria mais voltar para casa, para o Brasil, e todas as agendas se fecharam. Não fazia sentido nenhum, mas eu me lembro que eu dizia para minha esposa: eu sinto o cheiro de uma coisa nova. Mas eu perguntava para ela todos os dias: amor, como é que tá esse negócio de agenda? Tem gente chamando a gente para pregar no Brasil já? E a minha esposa falava: não, amor, fica tranquilo, quando a gente voltar, volta tudo normal. Só que quando era novembro, a minha agenda do outro ano sempre estava toda fechada, e dessa vez não tinha nada acontecendo. Deus me mandou para um lugar onde eu fiquei isolado, fechou todas as portas do ministério. E eu pensei que ali eu teria acabado, porque eu tomei uma péssima decisão. Mas sabe o que eu esqueci? Eu estava ali porque Deus havia mandado. E um dia eu estava tomando café na cozinha do pastor que me recebeu naquele país, pastor Carlos e a pastora Luciana. E o Espírito Santo me visitou naquele dia e falou comigo: Dave, quando você chegar no Brasil, você vai gravar 10 mensagens. Eu vou te dar as 10 mensagens. Você vai gravar de uma forma que você nunca gravou. Você vai fazer dessa maneira.
Deus me mostrou a forma, Deus me mostrou tudo. Eu me lembro que eu fui para uma outra cidade de carro, e durante o trajeto de 2 horas Deus me deu 10 mensagens, e eu escrevi tudo no caderno. Liguei para minha esposa e disse: amor, a segunda parte está pronta. Deus me deu todas as mensagens da viagem. E aí eu peguei meu telefone e liguei para o Nicolas e disse: Nicolas, eu preciso que você grave o vídeo. O Nicolas trabalhava de graça para mim, nunca cobrou 1 centavo, fazia os vídeos, fazíamos vídeo na chuva. Ele viajava comigo em alguns lugares para fazer, sabe, se doou. E eu liguei para ele e disse: mano, eu preciso de ajuda. E ele falou para mim: Dave, eu vou te fazer uma coisa assim, um valor, tem que ser o som e tal. E eu me lembro que eu acho que na época foi R$800. E eu liguei para um outro amigo chamado Maico e disse: Maico, eu preciso do teto, do sótão do teu restaurante. Se você me emprestar, eu vou ficar muito feliz. E ele disse: pode usar. E eu voltei para o Brasil, e dia 9 de janeiro eu gravei um story dizendo: eu quero fazer um lugar, 10 mensagens gravadas, e eu quero que, se você quiser participar, você venha, e eu vou colocar aqui um lugar para você se inscrever. E era de graça, e eu paguei tudo do meu bolso. E eu usei a última parcela do seguro-desemprego que eu tinha, porque eu tinha pedido demissão de uma rádio que eu trabalhava durante 7 anos, porque Deus havia me mandado. Eu nunca contei isso em lugar nenhum. Tudo sem lógica, mas obedecendo a voz de Deus. E tudo era contra, difícil. E eu pensava: quando acabar o seguro-desemprego, eu vou passar fome. E aí nós chegamos e gravamos as mensagens. E eu disse no dia da gravação: talvez não serão as mensagens mais assistidas, mas provavelmente serão as que terão os maiores resultados, porque eu estou obedecendo a voz de Deus. E assim nasceu a série Direção, minha primeira série. E naquele dia nasceu o meu ministério para o mundo todo. E de repente, escute, de repente, de alguém que ninguém conhecia, Deus soprou o nosso nome para o Brasil e fora do país. E hoje, o que eu disse que seriam poucas visualizações, mais de 1 bilhão de pessoas já assistiram uma pregação do Evangelho em algum dos nossos canais de comunicação. Aonde a gente está pregando o Evangelho, seja no Spotify, no Twitter não tem, porque é muita confusão, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no TikTok. Aonde a gente está, eu só falo de uma coisa: de Jesus. Os que me amam me obedecem. Que Deus abençoe vocês. Fala, meu lindo, minha linda. Ah, meu Deus. Minha pressão quase baixou. São Paulo, bebê. Estamos em São Paulo. E essa é... E não foi nada combinado aqui. Os irmãos são... É porque nós estamos muito felizes, porque sabemos que cada palavra da série Oásis vai ser uma resposta de Deus para você. Então, abra o seu coração. O tema dessa mensagem, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida.
Eu só quero, antes de qualquer coisa, só para... A câmera, corre, ali, nego, corre, aqui, nego, a câmera, o curte e compartilha. Aí, curte e compartilha, inscreve no canal, manda o vídeo, nem que seja uma indireta para alguém, ativa o sininho. Aquele grupo de política que dando maior guerra, manda uma mensagem no nada. Lembre-se, políticos passam, a palavra é para sempre. Então, amém? Ai, vontade de falar. É que tem tanta gente perdendo amigo, família, relacionamentos por conta de algo passageiro. Ai, Jesus, um outro dia a gente briga nesse assunto. Enquanto isso, eu acredito que você já deve ter curtido, compartilhado, comentado. Top, e vamos para o vídeo. O texto da nossa caminhada é um texto que aparentemente no início ele não conecta com o tema principal, ferimentos de batalha. Mas a nossa jornada juntos vai fazer isso conectar no teu coração para fazer sentido. O texto é de Jeremias, capítulo de número 18. Um texto que provavelmente em algum momento da vida você já deva ter ouvido, estudado, falado sobre. E eu quero ler algo rápido, que é só o começo, dizendo: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você já sabe o que vai acontecer. O Jeremias vai descer à casa do oleiro, vai chegar na casa do oleiro, e quando ele chegar, o oleiro estará na frente das rodas, formando com as suas mãos, a partir do barro, um vaso. É isso. Guarda o vaso que ainda está molhado de barro informe, e começa a entender o nosso ponto de partida. Da onde nós vamos partir? Eu estou vendo um filme esses dias. Eu gosto de ver filme, mas eu tenho um problema que eu não sei se você tem. Eu me envolvo emocionalmente. Mas eu não me envolvo num nível normal, eu me envolvo num nível preocupante. Eu oro pelos personagens. Eu sonho com os personagens. Os personagens fazem parte da minha família no outro dia. E quando morre alguém, eu sinto a dor do luto. Estou falando verdade. Esses dias eu assisti um filme com o personagem que morreu. Aí eu chorei. Minha esposa chegou, não entendeu o que estava acontecendo. Está acontecendo. Fala comigo agora. Quem viu a mensagem de ontem, resolva suas dores, vai entender. Mas eu quero falar do filme que eu vi, né? Deixa eu chegar ao cerne. Eu vi um filme de um ator, você já deve ter visto ele alguma vez, o Steven Seagal. Rapaz, pensa um homem bom de briga. E ele é tão bom de briga que ele não apanha. Irmão, ele só dá ali. E ele bate de mão aberta. Aí o cabra vem, maior que ele. Aí o cara... E você fala, que é isso, irmão? Chega uma hora do filme que você está começando a torcer. Tomara que ele leve um cacete também. Porque é impossível você entrar numa guerra, numa batalha, e sair de maquiagem, bebê. É impossível você entrar numa confusão chamada vida e pensar que não vai ter nenhuma cicatriz e que vai dar tudo certo para sempre. Irmão, só dá certo no filme do Steven Seagal. Os filmes que eu curto é o do Van Damme. Só referência antiga. Os irmãos da década de 90 já sabem o que eu estou falando. Ou não, me preocupei um pouco agora. Esse irmão apanha o
filme inteiro. Dá dó do miserável. Apanha, 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 e quando pensa, morreu, ele faz assim, ó. Levanta, olha nos olhos do adversário, dá-lhe um soco, e o adversário morre. Bom, isso também não é real. Não é assim que a vida funciona. A vida, na verdade, ela é muito mais complexa. E o que a gente precisa entender é que, se queremos viver algo de Deus, se queremos viver o plano de Deus sobre nós, em nós, nós vamos precisar aceitar que em vários momentos não será do jeito que a gente deseja, que em vários momentos nós vamos perder completamente o controle, e as provações serão parte da nossa rotina. E eu digo isso para você porque em uma geração onde o conflito está cada vez mais difícil, porque não sei se você percebe, mas a gente está perdendo um pouco a manha de resolver os conflitos da vida, de resolver problema. A gente maximiza tudo, dá um monte de BO nas nossas emoções, a gente paralisa e não consegue. Bom, se você continuar dessa maneira, a tendência de você viver uma vida medíocre sem resultados na presença de Deus é muito grande. Porque o segredo é entrar no conflito e aprender a resolver no conflito, aprender na guerra. Tudo isso que eu estou falando para você é partindo de um princípio que o Senhor ministrou meu coração depois de muito tempo para aprender. Muito tempo. Foi quando eu entendi que todos os meus amigos, grave, eu não estou falando sem um dado claro, não, todos os meus amigos que vivem uma vida extraordinária hoje, debaixo da veste, estão carregados de cicatrizes. Todo mundo que vive algo extraordinário, que vive um plano de Deus, hoje carregam consigo marcas de dor, humilhação, vergonha. E todos, quando falam das vergonhas que passaram, das humilhações que viveram, não falam com luto, não falam com dor. Pelo contrário, difícil aprender isso, mas agora eu estou começando a ficar bom nesse negócio. Quando essas pessoas que vivem algo extraordinário contam as suas histórias, tem um sorriso no rosto, tem um brilho no olhar, e quando o testemunho vem afora, você não quer viver a dor dele, mas quer viver o que ele está vivendo. Porque nós olhamos para alguém que Deus está usando e a gente não tem noção de todas as dores e processos que aquela pessoa viveu para chegar onde está. Então a gente olha e diz, uau, eu queria viver igual. Aí Deus diz, quer? Tem certeza? Aí você faz assim, sobe 2, tira 3, 4 vezes 5, 6, 7. Você faz a conta, olha as letrinhas miúdas do contrato e diz, não quero. Então basicamente a gente vive em um tempo onde muita gente paralisa, porque mesmo sabendo o que Deus quer e aonde o Senhor deseja o levar, o destino está bloqueado, paralisado, porque o processo para tanto, a pessoa não quer. E aí, lindo, eu, dentro de toda essa conversa que tive durante meses, e ouvindo histórias, e conhecendo pessoas, e conhecendo homens e mulheres de Deus, eu entendi que ou eu pago o preço e deixo o Senhor moer em algum momento, para poder posteriormente colher do fruto de um trabalho de forja do eterno, ou eu vou ser linear a vida inteira, sem testemunhos para que os meus filhos me ouçam e desejem viver a ousadia de coragem que o pai em algum momento enfrentou. Se eu perguntar para cada um, todo mundo tem a sua história. Mas, por exemplo, eu estou olhando aqui o pastor Adson, que é o pastor dessa igreja que nos recebe. O senhor ontem, na nossa conversa, falava do seu tempo de ministério. E eu acho brilhante essas conversas. Eu gosto de ouvir porque eu sou um bebê. Eu comecei ontem. E aí quando eu vejo alguém dizendo, eu estou 20 anos
falando de Jesus e vivendo o ministério, e o sorriso ainda está no rosto, a alegria ainda transparece, eu começo a entender que existe longevidade mesmo em ambientes de processo de dor e feridas profundas. Porque seja sincero, pastor, eu nem lhe apresentei aos visitantes, mas a gente faz isso já já. Mas para chegar agora aqui e estar nesse lugar, rápido, quantas histórias de humilhação o senhor tem para contar? É muita treta. E sabe, todo mundo que você vê em algum lugar de uma posição que está em destaque, o destaque é o resultado de milhares de dias de humilhação. E agora, compreendendo que é impossível sair de uma guerra sem uma marca, eu preciso aprender a aceitar as marcas e às vezes inclusive provocá-las. Um livro que li agora essa semana falava como que um diamante nasce, como que surge um diamante. E por isso que eu conectei com o texto que nós vamos entrar. O diamante nasce a partir de 3 fatores: pressão, calor e tempo. O diamante, por isso que eu olho para a Bíblia e eu falo que não pode. Como que alguém escreveu isso há tanto tempo, viveu isso há tanto tempo? E eu olho um estudo de agora e a história é a mesma: pressão, calor, tempo. Como pode? Bom, é que Deus não trabalha com coincidência. Ouvi uma frase esses dias que curti: Deus trabalha com cristocidência. É sempre Cristo controlando tudo, todas as histórias, e tudo fecha. Bom, um diamante que essencialmente é feito de carbono, cerca de 100 milhas para baixo da terra, precisa de 3 coisas para virar um diamante: pressão, calor, tempo. Tem gente que, se ouvir uma dessas palavras, já não gosta. Tem gente, por exemplo, que não gosta de esperar. Tem gente que brigou com a esposa hoje, que a esposa demorou demais para se arrumar, e já ficou boladão, já reclamou. Bom, tem mulher que não gosta de esperar nenhum bolo terminar de assar, abre o forno antes. Tem gente que pegou fila para chegar aqui hoje, ficou bravo, reclamou dentro do carro: por que tanta gente veio? Esperar é uma arte, não é todo mundo que gosta. E tem algo muito pior do que esperar: pressão. A pressão, ela é eu sei, porque eu tenho uma personalidadezinha difícil. Suportar a pressão é suportar as humilhações de um processo que me leva para um lugar aonde Deus quer. E eu sei que nós também temos muita dificuldade com pressão. A gente tem dificuldade com ataques, a gente tem dificuldade quando as pessoas nos perseguem, a gente tem dificuldade quando alguém fala algo contra a gente, e a gente tem uma vontade só: vingança. A gente muitas das vezes não quer viver o que Deus deseja para nós porque a gente quer obedecer à vontade dele. Não, é porque a gente quer esfregar na cara de alguém que nos humilhou no processo, que a gente estava certo e o que Deus tinha para nós era de verdade. Então eu sei, irmão, é difícil dar um glória a Deus nessa mensagem. Eu sei que é difícil porque alguns milagres que a gente pede não são para nós, é para esfregar na cara de alguém. Ai, Jesus, meu Senhor, não deixa eu pregar essas mensagens complicadas. As pessoas ficam chateadas. Eu tô aqui falando com você e as histórias surgem na minha cabeça, irmão, porque de vez em quando eu bato de frente com os inimigos. E todo mundo é assim, irmão. De vez em quando eu bato de frente com alguém que me pisoteou. E aí dentro de mim mora o Dave. E o Dave, irmão, é vida louca. O Dave, se mandasse, eu nunca ia estar aqui. O Dave, se governasse,
eu ia viver brigando na internet, xingando os outros, mandando direct, ofendendo. Mas graças a Deus que o David vive perdendo as batalhas, e quem ganha é o dono dele, que o controla e governa. E eu tô falando porque o resultado do que sou é fruto da humilhação que passei. Eu já vou chegar. Porque eu confesso, dá algumas vontades. A gente é ser humano. Por exemplo, eu tô essa semana dei de cara com um irmão. Você consegue fingir que não conhece os outros? Você veio e fez: nossa, não conheço essa pessoa que não me parece estranho. Irmão, fizeram isso comigo. Só que eu que queria ter feito com ele. Entendeu, irmão? Só que o meu lado, às vezes, muito bobo, a gente quer ficar sorrindo. E como ele fez que não me reconheceu, aí, irmão, o David dominou. O David falou: devolve o controle do PlayStation aqui. Aí, irmão, na hora eu gritei: ei! E ele se fingindo de louco, indo embora. E eu... Quando ele olha, eu falei: que isso, cara? Não lembra de mim? Claro que ele lembra. Porque eu lembro dele. E aí ele falou assim: ó, você aí? Ó. Aí eu falei: vem cá, rapaz, me dá um abraço. E aí o David dentro de mim diz: conta umas histórias boas. Esfrega na cara. Aí, irmão, por isso que é importante o processo antes da honra. Porque se a honra vem antes do processo, a honra se vira contra você e te transforma em alguém miserável. E eu não falei nada para ele. Eu só dei um abraço e falei: ai, bom te ver, meu irmão. Dentro de mim eu queria contar umas histórias. Eu não fui nem falso, eu só não deixei passar. Isso é sinônimo de que todos nós precisamos de tratamento. Que não importa quem seja, as marcas que Deus nos permite são exatamente para que nesses momentos quem perca a guerra é o nosso eu, e que o nome dele seja glorificado. Por isso que quando olhamos para alguém que passou por muitas batalhas, essa pessoa é digno de ser respeitado, porque para chegar aonde chegou, suportou o que muitos de nós não conseguiriam suportar. Quando eu entendo o que Deus vai falar com Jeremias, eu começo a desejar uma coisa: Senhor, não me solta enquanto o processo não acabar. Não me tira das rodas enquanto eu não ter a forma que o Senhor deseja. Só que isso vai me custar pressão. Pressão. Eu sei que é difícil, mas se nós aprendemos a orar da maneira completa ou de maneira correta, a gente vai dizer: Jesus, manda umas humilhaçãozinhas. Você já pensou que lindo, você que bonitinho, acordando de manhã dizendo: Jesus, hoje eu quero ser humilhado pela Jéssica, Senhor. Jesus, hoje o meu chefe, Senhor, pode liberar. Deixa, Senhor, deixa, porque eu estou precisando. Você nunca vai fazer essa oração, meu lindo, porque a gente não gosta de ser oprimido. Mas se eu te dizer que a opressão de agora é o que garante o teu coração amanhã, se eu te falar que algumas marcas e cicatrizes, quanto mais profundas, mais seguros nos tornam para viver exatamente o plano de Deus lá na frente de você crer. Quer ver uma coisa? Eu vivi muito tempo pregando. Eu pregava só em igreja pequenininha e só para pouca gente, e só no primeiro dia. Porque tinha os famosos vinham depois. Os que pregavam bem vinham sempre depois. Então eu entrava para dar uma palavrinha. Tipo assim, sexta-feira alguém não consegue trazer ninguém? Chama o David. E eu ia, irmão, porque eu tava lá, top, vamos.
Irmão, vivi muita treta. Eu sempre falo que conversa de itinerante, de pregador, né, de qualquer ministério, qualquer pessoa, se você conversa com um par seu, todo mundo tem a história triste do que viveu para chegar onde chegou. Então eu tenho as minhas histórias, você tem as suas, mas as minhas também são sinistras. Então eu me lembro de algumas coisas. Por exemplo, eu chegava na sexta-feira para pregar na igreja, tinha bem menos gente do que no sábado e domingo, porque era eu que ia pregar. E às vezes quem estava dirigindo aquele culto falava assim: irmãos, fiquem tranquilos, o melhor vinho é o do final. E eu estava aqui, ó, o suquinho de uva integral. Porque se o melhor vinho era do final, basicamente ali era o coitadinho. E eu ouvia coisas, por exemplo, olha, vou trazer semana que vem um pregador bom de verdade. Falei, que é isso, hein? Esse dia eu entrei no meu carro e eu fui chorando para casa, dizendo: nunca mais eu vou pregar o evangelho. Se for para ser humilhado desse jeito, eu não quero nunca mais. E sabe, eu consigo me lembrar de tantas histórias, de passar humilhação na casa das pessoas, de dormir em um lugar onde não era para dormir, mas como o objetivo parece-me que era humilhar. E sabe, todas as vezes que isso acontecia, eu dizia: Jesus, por que, Senhor? Por que comigo? Por que tanto BO? Por que tanta humilhação? Sabe, as pessoas não têm muita noção disso, porque vê agora. Então eu falo: nossa, que isso, que maneiro. Bebê, senta comigo, vamos revisitar as histórias. Vamos falar da kitnet. Vamos falar do carro que queimou o para-brisa e a minha esposa gata do jeito que é, com aquela cara de rica, com o guarda-chuva para fora do carro aqui, ó, tirando a água do guarda-chuva, e eu com medo dela brigar comigo. Ela falou assim: só vai, lindo, vai dar tudo certo. E a gente chegar para ministrar num lugar, e quando entrar dentro do carro para voltar, tem um pacotinho de uma oferta com R$14 em moeda, e o combustível para chegar lá foi 20. Então faltava 6, né? E aí tinha um para-brisa que quebrou, mas era Uno, então era uns R$18. E tudo isso foi marcas necessárias. Quando Deus desce o Jeremias lá, ele começa a prestar atenção, e a Bíblia diz que as mãos do oleiro estão sobre o vaso, e de repente o vaso desmonta, desmancha na mão do oleiro. E eu sei que muitos de nós aprendemos errado sobre isso. Nós aprendemos que o oleiro quebrou o vaso, mas aí a Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro, porque o problema nunca é o oleiro, é a matéria-prima que o oleiro escolheu para trabalhar. A gente. Não sei se você sabe disso, mas você é ruim de dar ódio. Você pode compartilhar isso com o irmão que está do teu lado? Você pode dizer assim para ele: você é muito ruim. Aproveita, desabafa, abre o coração. Mas fala para ele: mesmo assim, Deus olhou para você e enxergou aquilo que só Ele consegue enxergar. Porque se a gente querer entrar na seara de reclamar do processo, o oleiro vai ter direito de reclamar da matéria-prima. Ah, Senhor, não quero esse processo. Meu lindo, com a matéria-prima que você é, só assim para dar certo. Porque senão você vira uma cebosa, irmã. Você vira um ceboso, meu lindo. Deixa eu abrir o coração para você. Tem gente que Deus não pode dar um pila a mais, que ele fica soberbo, trata mal os outros, fica ignorante. Se ele comprar uma moto, ele já fica: nossa, estou em outro patamar da sociedade. Tudo que vem antes de um processo que garanta a estabilidade para aquilo, vem para destruir, não para abençoar. Então, pressão a gente precisa. Pressão. Aí depois, quando acabou a pressão, aí vem o calor.
E entenda que o vaso pronto não é o barro original. Entende o que eu acabei de dizer? O vaso pronto não é o barro original. Não é mais a mesma textura, não tem mais o mesmo cheiro, não tem mais a mesma forma. Era um barro, agora é um vaso. Mas não se tornou um vaso no passe de mágica, se tornou um vaso por conta de todo o processo que viveu para chegar. Pressão e o fogo. O fogo é o negócio que envolve o terceiro tempo. Porque quando o oleiro coloca o vaso no fogo, ele vira as costas para o vaso que está dentro do forno e vai trabalhar no outro que está sobre as rodas. Seja sincero, você já se sentiu esquecido no forno? De olhar para todo o cenário que você já viveu e dizer: Jesus, o que está acontecendo? O Senhor só pode que o Senhor me esqueceu aqui dentro. Só pode, o Senhor está pegando fogo, o pau está torando, e parece que o Senhor não ouve a minha oração, o Senhor não olha para mim, o Senhor faz com todo mundo e não faz comigo, o Senhor levanta todo mundo e não me levanta, todo mundo melhora de vida, e eu estou na mesma funda aqui, e aí o fogo está assim, ó. E muitos de nós, nesse momento, abrimos o forno de dentro para fora, e corremos um sério risco de se tornar um vaso frágil, que não esperou o tempo e não aceitou o processo, e no primeiro embate da vida vai quebrar. Escute bem, lindo, você nunca vai ver um homem ou uma mulher de muito sucesso que não tenha respeitado os processos de Deus na sua história. Não existe esta pessoa, e se existe, a validade dela é breve. Porque quem respeita tempo, quem respeita o calor, a pressão, se torna exatamente quem Deus quer e permanece em quem o fez. Quem se torna pela força do próprio braço aquilo que deseja, faz para si, e quem faz para si tem prazo de validade curto. O ego toma conta, o orgulho o domina, a presunção o absorve, e quando ele menos imagina, tudo o que tem se vai, porque nunca foi dele, até porque ele não tinha habilitação para ter o que tinha. Eu conheço gente de todos os tipos, gente que prosperou da maneira correta, gente que prosperou da maneira errada. Talvez você sabe do que eu estou dizendo, mas você já viu que tem gente que prosperou com dinheiro que não é lícito, não tem felicidade no dinheiro que tem. Por quê? Porque não tem o processo correto, não tem o processo real. Você entende isso? Não tem o processo real. Se o processo não acontece, boicota tudo, o resultado, exatamente tudo. Eu preciso terminar. A Bíblia diz que o oleiro está terminando o vaso, coloca o vaso no forno, e agora a gente segue daqui. O vaso, quando fica pronto, quando o vaso fica pronto, a gente pode dizer que agora ele está preparado. E a pergunta é: preparado para quê? Ok, eu passei por um processo nas mãos de Deus, eu fui humilhado pela vida, passei processos, pressão, fogo, tempo, tudo. A pergunta é: para quê? E o para quê errado revela que alguma coisa no processo não foi respeitado. Eu vou dizer, alguém diz aqui: para que os meus inimigos sejam envergonhados. Alguém aqui pode dizer: para que quem riu agora passe vergonha. Quando você olha a Ana, quando o filho dela, Samuel, nasce, a Bíblia diz que o que ela faz não é levar na casa de Penina e esfregar na cara de Penina. Não, o que ela faz é pegar um garoto depois de desmamar e levar no templo e consagrar ao Senhor. Então deixa eu gravar algo no teu coração para sempre. Todas as cicatrizes de uma batalha que você carrega não são para fazer você parecer mais forte do que o irmão que está do teu lado, mas para que você compreenda que o Deus de toda a eternidade olhou para você e ouviu algo que só Ele
pode enxergar. As marcas são suas, mas a glória da vitória é dele. O vaso só serve para uma coisa. Só para uma coisa. Sozinho ele não adorna, mas quando ele é preenchido, ele tem sentido para existir. Eu demorei muito para compreender isso, lindo. E como disse algumas vezes, algumas mensagens eu gostaria que tivesse me contado antes. Algumas palavras eu gostaria que alguém tivesse falado para mim. Porque as batalhas que lá atrás enfrentava, se soubesse do que Deus estava sendo, preparando, do que Deus estava, eu teria reações distintas. Teria suportado o fogo em silêncio, porque falei muito na hora que devia ter ficado quieto. Teria esperneado menos, teria deixado inclusive pegar mais. Quanto mais fogo, mais resistência, mais resiliência, mais capacidade de suportar. E aí, lindo, eu já chego no final do vaso. Um dia você olha no espelho e pensa que está pronto. E esse dia você errou de novo. Porque o vaso fica pronto, mas o oleiro nunca para de trabalhar no vaso. Eu vou falar de novo isso, lindo. O vaso fica pronto, mas o oleiro nunca para de trabalhar no vaso. O vaso está trabalhando, dando certo, quando de repente o oleiro coloca a mão no vaso e diz: dá uma seguradinha, preciso retocar algo que eu consigo ver, e que se não mexer agora vai te prejudicar lá na frente. E aí quando você pensava que estava tudo certo, que agora era só vento em popa, você está nas rodas de novo, nas mãos do oleiro. E o oleiro está tampando buraco em você, está fechando fendas de rachadura. E você diz: não, mas já tenho marcas o suficiente. Aí Deus diz: não, mas é que você não sabe que o que vem depois precisa de resistência ainda maior. Então, lindo, eu quero só que você compreenda um negócio. Todas as vezes que alguém falar sobre marcas e cicatrizes, diga: eu quero. 10 irmãos, tá bom, 10 irmãos querem, os outros dizem não. Férias. Disney. Então, lindo, se prepare, porque vai dar tudo certo com você. Só não vai acontecer nada maneiro. Só vai ficar na marolinha. Agora, quando você entende que a cicatriz é necessária, você não precisa nem ser convocado para a guerra. Você entra na guerra. Você entra na batalha. Porque você sabe que quanto mais marcas, mais capacidade você vai ter para suportar o que Deus deseja colocar em você. O vaso fica pronto e o resultado do vaso é ser preenchido. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo: tendo, porém, tesouros em vasos de barro, para que a glória não seja do vaso, entende? Mas daquele que o encheu. As minhas cicatrizes talvez algumas cicatrizes a gente nunca vai mostrar para ninguém, mas todas as vezes que a gente olhar, a gente vai lembrar o porquê e para quê. E talvez um dia, é profético o que eu vou falar agora, receba se você quiser ou não. Posição de receber é assim: adorar, abençoar, receber. Eu quero declarar no nome de Jesus que todas as batalhas, todas as guerras que você está enfrentando, ou talvez ainda vai enfrentar, servirão para deixar cicatrizes profundas em você. Que talvez não é isso que você desejava,
Mas se tem alguma coisa que muda o homem de maneira genuína, são as marcas de um combate. Talvez você não percebe, mas cada marca, uma faceta do teu caráter é trabalhada. Cada marca, uma faceta da humildade sua é trabalhada. E quando menos você perceber, uma ferida aberta se transforma numa cicatriz. E a cicatriz que um dia doeu, em nome de Jesus na sua vida, será um motivo para glorificar o nome daquele que te chamou para obras incalculáveis, maiores do que você possa imaginar, mas que só irão acontecer se no nome de Jesus a pressão, o fogo e o tempo forem respeitadas. Amém. Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para nós e enxerga aquilo que somente você pode, e que não nos dispensa pela má qualidade da matéria-prima que somos. Pelo contrário, o Senhor nos usa, nos aproveita para a glória do teu nome. Mas entendemos, Senhor, que nada é tão simples como parece. Os processos são necessários. Os processos são obrigatórios para que então sejamos exatamente aqueles que o Senhor planejou. Para que quando o Senhor nos encher, o vaso não quebre, não dê problema ou tente absorver uma glória que não é sua, mas para que o teu nome apareça, que o teu nome seja glorificado. Completa a tua obra em nós, Jesus, mesmo que doa, mesmo que nos incomode, mas se o teu nome for glorificado, vai valer a pena.